Então, este é o título mais curto, o título era muito grande. Mas, de facto, nós o que vamos hoje fazer aqui, todos, é à volta de uma ideia de que vamos tentar encher vasos e não ter aquela chatice, então, de mudar a terra dos vasos. Se calhar há pessoas que têm vasos há muito tempo em casa e não mudam a terra há muito tempo, às vezes as plantas não gostam muito, mas nós vamos tentar compreender o que é o solo, como é que ele funciona e depois, com base nisso, porque estes são os princípios básicos, não pensem já que vamos fazer aqui alquimia, que vamos ter de usar todos os ingredientes como estão aqui, não é bem assim. Mas, aliás, no documento depois isso é explicado, não é? Isto é até relativo, como vamos simular e encher, temos aqui uns vasos, vão ver que é fácil e até é rápido de fazer. O que interessa é fazer a primeira vez, a partir daí, não é? E depois somos nós, os nossos próprios professores, porque vamos aprendendo e vamos ver como é que as coisas evoluem, está bem? Então, pronto, há muita gente aqui que conhecem, desculpem os outros, quem não está aqui. Eu sou professor do Departamento de Geografia aqui da escola, já há uns anos, e neste momento sou coordenador de um projeto, que é o Projeto Passarola, que está, eu costumo dizer sempre, em implementação, porque ainda lhe falta umas coisas para dizermos que está a funcionar. Nós estamos a tentar funcionar sem instalações, mas esperamos que isso se concretize. Ora bem, vamos começar então pela questão da terra e do solo. De facto, o solo para nós é muitas vezes uma coisa enigmática. Nós não conhecemos. E para mim a maior parte da minha vida foi assim. O solo é a terra, não sabemos como é que funciona. Mas, ao contrário dos ingleses, que têm, por exemplo, um termo que é dirt para tipo poeira, pó, para ter uma terra estéril, nós não temos esse termo assim em português. Portanto, aqui muitas vezes quando eu ponho aqui a terra, é o sentido de uma terra um pouco estéril, um pouco sem matéria orgânica, que é um bocadinho como esta que está aqui neste momento, nesta terra de jardim, que é de propósito, já vão ver porque está aqui de propósito, mas o solo é um organismo vivo. O solo é um mediador, é um ambiente. Nós podemos dizer que somos filhos, às vezes a gente diz que somos filhos do sol, mas eu acho que com muito mais propriedade podemos dizer que somos filhos do solo. Porque nós existimos, a nossa componente física, toda ela vem do sol. Claro, também vem da atmosfera, mas nós recebemos uma boa parte, por exemplo, do nitrogênio da atmosfera, que é 70% do ar que a gente respira, recebemos através do solo em compostos orgânicos, portanto, que são trabalhados. Agora, o solo está cheio de micro-organismos, não é? Portanto, há um valor que eu acho que me enganei um bocadinho, pus um grama, não era uma grama, era de solo, é uma colher de sopa cheia, que tem eventualmente 1000 milhões de bactérias, e depois são outros organismos, como a gente vai ver, que compõem uma cadeia alimentar. Há uma verdadeira rede alimentar no solo que permite que nós lhe chamemos isso mesmo, que lhe chamemos solo. As pessoas, por exemplo, aqui temos uma parte do solo, aqui, esta parte é a parte da rocha, aqui a parte, a gente vai ver, é a parte da matéria orgânica, onde estão as raízes das plantas vivas, onde estão as raízes que vão morrendo, onde estão os tais micro-organismos que são invisíveis para nós. Há outros organismos, como as minhocas, que são mais visíveis, mas a maior parte deles são invisíveis, não é? E, portanto, temos um solo estruturado. Agora, aqui, a Terra, antes de haver vida, nós sabemos que havia matéria mineral, mas a matéria mineral só em si, a alteração, chamada alteração das rochas, não dá vida e não dá um solo. Isto é uma experiência que foi feita, em que temos aqui um mineral que se chama apatite, que é um mineral muito rico em fósforo e, portanto, as plantas necessitam de fósforo, e foi colocada dentro de água, e aqui temos, durante 6 meses,
só água e a superfície não se alterou do mineral. Depois fizeram a mesma experiência, o mesmo mineral, só que dentro d'água, só que se juntou umas gotas de água de solo. Quer dizer, molhou-se o solo, espremeu-se um bocadinho e essas gotas de água estavam cheias de bactérias, não é, do solo. E então o resultado é este. Portanto, a superfície da apatite ficou completamente alterada. Quer dizer que o fósforo passou para quem? Para as bactérias. Certo? Portanto, é isto, no fundo, que se passa. A primeira parte, ou seja, um solo precisa para ser solo, precisa de vida. E precisa de bactérias, precisa de fungos, precisa de amibas, protozoários, enfim, toda essa infinidade de seres vivos que são extremamente importantes. Há bocado eu estava aqui a falar e vou desculpem, usar aqui o quadro por um instante, que é, vamos ver mais ou menos como é que um solo, é as melhores coisas às vezes, como é que um solo, isto é a rede alimentar, portanto, a fotossíntese, as plantas vão, eu faço aqui, desculpem, as plantas vão, normalmente quando a gente desenha uma planta, a gente faz assim, mas a planta é assim, e 1/3 da massa das plantas, em média, não é? Está nas raízes. 1/3. É muito, não é? Portanto, a massa orgânica de uma planta é natural porque as plantas elevam-se acima do solo e precisam, para se estabilizar, das raízes, mas precisam delas para se alimentar. Aquilo que acontece, como é que a planta se alimenta? Pois temos o solo, é feita a fotossíntese, na fotossíntese produzem-se açúcares, hidratos de carbono. E a planta vai usar uma parte desses açúcares, eu ponho aqui açúcares, para ela, para a parte aérea, para o funcionamento das células, para o seu crescimento, e cerca de entre 20% até 40%, isto depende da planta, depende da época do ano, depende de muita coisa, envia para as raízes e nas raízes exuda, portanto, manda para o exterior das raízes esses açúcares. Portanto, manda porquê? Porque aqui, nesta área, vivem, nós chamamos isto a rizosfera, portanto, é a parte que normalmente são 1 a 3 centímetros para além da raiz, portanto, é uma coisa na Terra muito pequena. E aqui vivem micro-organismos, bactérias e fungos que não conseguem fabricar os açúcares. E então a planta manda-lhes os açúcares, exuda pelas raízes e as bactérias e os fungos alimentam-se. Só que, em troca, as bactérias e os fungos vão dar à planta os nutrientes, normalmente os minerais, vão-lhe dar também proteínas, aminoácidos, pronto, hormonas de crescimento, não é? Tudo isto, em troca, é dado às plantas. Portanto, há aqui, é assim que elas se alimentam, porque as plantas não se conseguem alimentar dos minerais do solo. A nível molecular, as moléculas são muito grandes. Não conseguem. Portanto, como é que se alimentam? Precisam da biologia no solo para partir. Vou usar uma expressão assim muito... Isto aqui é tudo... Eu não sou especialista da biologia, sou de geografia, portanto, consigo fazer um discurso um bocadinho mais científico, preciso me preparar, conheço as coisas, reconheço-as, mas nós não estamos aqui com pretensões de... certo? E, portanto, o que eu estou a dizer é uma forma popular e é mais que suficiente para a gente perceber os processos. Não precisamos de mais do que isto. Têm de acreditar em mim. Desculpa. E agora, então, estava